Hoje nós vamos estar falando sobre excesso de bagagem, num texto que está em Gênesis 19, de 24 a 26, que diz que o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, e a esposa de Ló, olhando para trás, se transformou numa coluna de sal. Se o ato mais pecaminoso da sua vida fosse transformado numa estátua, numa coluna de sal, que ato seria e que lugar estaria? Muitas vezes nós podemos pensar, mas que austeridade, tornar uma pessoa numa coluna de sal só porque esta pessoa olhou para trás. Será que o que aconteceu com a mulher de Ló indica que Deus é um Deus austero, que está só esperando a gente dar um passo em falso para paralisar a nossa vida, para neutralizar a nossa vida, para extinguir definitivamente a nossa vida? Certamente que não foi isso. Muito mais do que isso, esta história demonstra que não foi simplesmente uma olhada por sobre os ombros. Ló e a sua esposa apreciavam a caminhada deles junto com Abraão. Deus abençoou Abraão com muita prosperidade. Prosperidade essa que Ló e a sua família também usufruíam. Só que diferente de Abraão, Ló e a sua família não se conectou no Deus das bênçãos. Eles queriam a bênção de Deus, mas nunca se conectou ao Deus das bênçãos. É possível que a princípio Ló e a sua família tenham chegado a Sodoma e conseguido evitar a mentalidade ímpia que tomava conta daquela terra, mas a convivência contínua detonou todos os princípios e valores que haviam na vida deles, principalmente na vida da esposa de Ló e na vida das filhas de Ló, que ainda estavam na formação do seu caráter. A família de Ló não parecia ter uma fé firme que levasse eles a discernir tudo que estava acontecendo ao redor deles. Eles concluíram que todo pecado e imoralidade com as quais eles tinham que conviver era um preço pequeno diante da riqueza e de todo o conforto que eles usufruíam. Fica tão claro que eles foram corrompidos. A palavra do Senhor diz que mensageiros de Deus chegaram naquela cidade e eles foram recebidos na casa de Ló. Ali eles estavam repartindo com eles acerca de todo o juízo que haveria naquela terra, a necessidade deles saírem daquela terra sem olharem para trás. Quando chegou todos os homens corruptos e imorais de Sodoma e queria que eles fossem tirados para fora para poder abusar deles sexualmente, e naquele momento Ló falou para eles: deixe os mensageiros de Deus, que eu dou as minhas filhas para vocês fazerem o que bem entenderem com ela, mostrando ali como ele havia perdido o valor da família. E depois, mais tarde, quando a mulher dele fica pelo caminho e eles fogem para Zoar, e de Zoar para uma região montanhosa, a palavra do Senhor nos diz que as duas filhas de Ló embebedaram o pai, uma numa noite e a outra na outra noite, tendo um relacionamento incestuoso com ele, coabitando com o próprio pai e vindo a gerar filhos do próprio pai, que são os moabitas e que são os amonitas, que deram, lugar a povos que foram inimigos perpetuamente do povo de Deus. A suplicante intercessão de Abraão em favor da família de Ló, em favor de Sodoma e Gomorra, foi a única coisa que se interpôs entre eles e o juízo, porque se não fosse por essa intercessão suplicante, eles teriam sido destruídos pela chuva de fogo e enxofre que houve em Sodoma, sem nem ao menos saber o que é que estava acontecendo com a vida deles,
eles, de tão desapercebidos, de tão cegos, de tão sem discernimento que eles estavam. E esse é um perigo que ocorre nesses últimos dias com tanta gente que está vivendo os prazeres do mundo de uma forma tão desavisada. Os anjos deram a eles a chance de congregar toda a família. Falou: reúna suas filhas, reúna os seus genros e saiam daqui. Mas mesmo assim, eles não tomaram providência nenhuma. Eles procrastinaram. Os anjos tiveram que tomar eles pelas mãos e tirar eles à força daquele lugar. Por quê? Porque eles não acreditavam que aquilo ia acontecer. Eles achavam que não haveria fim. Eles achavam que aquilo era uma simples história. Como hoje muitas pessoas estão pensando dessa forma. A exigência divina era inegociável. A ruptura total com aquele pecado. Não poderiam olhar para trás, nem levar a bagagem de um pecado, de um passado pecaminoso. Contudo, a mulher de Ló se ressentiu de sair de Sodoma e de deixar para trás tantos confortos. Ao olhar para trás, ela revelou que, apesar de toda a graça de Deus, apesar de todo o amor de Deus, apesar da misericórdia de Deus, da intervenção divina, de ter enviado seus anjos, apesar de Deus ter compartilhado tudo com Abraão, levando Abraão a uma intercessão suplicante pela vida deles, apesar de todo cuidado, apesar de todo livramento e salvação, ela amou todas aquelas coisas que estavam levando aquelas cidades à destruição. Ela não creu que o preço do pecado é caro. O preço do pecado é a morte, diz a palavra do Senhor. E o Senhor cumpriu a sua palavra. O flerte com a tentação nos leva a perder tudo. A cultura em que nós vivemos continua influenciando, continua assediando, continua embriagando com seus prazeres. Muitas vezes nós podemos estar tão cegos que nem percebemos que nós estamos nos aculturando a tudo isso, como aquela historinha que sempre é contada daquele sapo que foi colocado numa bacia com água fria, mas depois aquela bacia foi levada ao fogo, e pela capacidade que ele tem de se aculturar a nova temperatura, a temperatura foi se elevando e ele morreu cozido sem nem sentir isso. E muitas vezes isso pode estar acontecendo com a nossa vida. Muitas vezes nós podemos estar assimilando tanto tudo aquilo que está acontecendo neste mundo que nós nem percebemos o quanto nós estamos comprometendo a nossa alma. Relacionar-se com pessoas boas, como a família de Ló se relacionava com a família de Abraão, partilhar de bênçãos divinas, das prosperidades conferidas, não é o suficiente. Se nós não formos pessoas de firmes convicções, se nós não formos pessoas de posicionamento, de determinação, nós vamos perecer. Diante do julgamento divino, só Jesus e o seu sangue remidor e o seu sangue redentor pode ficar entre nós e a destruição que haverá. Se o arrebatamento fosse hoje, nós poderíamos dizer que nós estamos nos desarraigando cada vez mais desse mundo? Será que nós podemos dizer que nós entendemos que nós somos peregrinos nesta terra? Será que nós já entendemos que a nossa passagem aqui, ela é tão breve? Será que nós temos deixado toda a bagagem que nos tem sobrecarregado? Será que nós temos nos desvencilhado do pecado que tão de perto nos assedia?
se o arrebatamento fosse hoje, será que nós temos certeza que nós subiríamos para encontrar com Jesus nos ares, como noiva adornada, como noiva preparada, como virgem prudente, que manteve as suas lamparinas cheias de azeite? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias será como os dias de Noé e será como os dias de Ló. E como será que nós estamos? Será que nós estamos preparados? Sabe, que nessa semana nós possamos estar refletindo sobre todas estas coisas, em nome de Cristo Jesus. Amém.